Sabadão, hein? Com estreia do Super Mundial, começa em campo e rodada da Série B. Melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar. Sabadão alegre, né, Matheus? Sabadão é um dia muito alegre. Estreia final do de semana. Mundial ou Super Mundial? Como Mundial, chama? né? Pra mim é Super Super Mundial é só no Brasil, tu tá ligado, né? Mas é porque a gente chama o que agora é o Intercontinental, a gente chamava de Mundial já, né? Mundial. Então é um Super É a Mundial. Copa do Mundo de Clubes. Perfeito, que eu acho que vai vingar. Vai, também acho. Eu acho que vai flopar, pelo menos em termos, pode ser de público ali, né? Quer dizer, já é uma realidade isso aí, né? americano quantidade não de ingressos gosta muito, vendidos e né? tudo mais. Exato. Mas a competição eu acho que ela vai dar certo. Vai. Quando acabar essa competição que a gente pensar, só daqui a 4 anos, aí vai dar bom. Eu já falei isso umas 3 vezes nesse programa. Exatamente. Mas é porque o meu argumento é com base nisso. Bom, vamos começar por Série B, tá? Sim. Vamos deixar o Mundial, o Super Mundial pro final. Vamos começar com CRB e Goiás, que é melhor que qualquer jogo aí desse Muito Mundial. bom toda essa introdução do Super Mundial e do nada, CRB e Goiás. Sábado, 4 da tarde, no Rei Pelé. Que é maior do que qualquer... Mundial. Exatamente. Pois é, um duelo muito bom, tá? O CRB, o Galo da Pajuçara, um clube muito forte atuando em seus domínios lá na capital alagoana, contra o Goiás, que é o líder da Série B, né? Então, um belíssimo jogo de Série B, tá? Nível mundial. Meu irmão, eu tenho certeza que esse jogo aqui é melhor que muito jogo do Mundial. Tu vai dizer que CRB e Goiás Pra não é apostar melhor... viu? Com certeza. Não, e tu vai dizer que CRB e Goiás não é melhor que Ulsan contra Mamelodi Sundowns? Também. Com certeza é. Vamos lá, meus queridos. Vamos analisar esse confronto agora no nosso aplicativo do Game Arena, que está pintando aí na tela para você, apostador. E tem o QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar o app de forma gratuita, beleza? Dois times que vivem momentos bons. O CRB pode-se dizer que sim, também, né? São 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Goiás já vem numa sequência muito boa aí, invicta. São dois times que eu acredito que, inclusive, no final do campeonato estarão brigando para subir, tá? Goiás, como a gente já adiantou, líder e de forma isoladíssima. É uma das melhores campanhas, inclusive, da história da Série B dos pontos corridos. Isso, melhor início, né? 26 pontos, velho, ele tá com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É uma campanha muito boa, de fato, aí, do Esmeraldino. E o CRB tá ali, em 7º lugar, campanhazinha interessante também, 18 pontos. Tá a 2 pontos do G4 só, né? Tá brigando ali por jogar a Série A pela primeira vez nos pontos corridos. Pontos né? corridos Nunca é, jogou. pontos corridos é. O CSA já jogou, mas o CRB nunca Cara, jogou. o que é uma loucura, né? Porque o CRB tava na B, o CSA nem série tinha. Aí o CSA saiu da sem divisão, bateu na A, já tá na C e o CRB segue ali na B. Você segue na B. Bom, o confronto 600, começando pelo CRB, a gente vai perceber que em casa o time é muito mais forte do que fora, né? Fora perdeu do Avaí, mas em casa venceu o Remo, em casa empatou com o Santos e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil, aí fora perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, aí em casa venceu o Criciúma, fora empatou com o Amazonas, empatou com o Cuiabá e empatou com o Santos, o jogo de ida da Copa do Brasil, e fora empatou com o Paysandu. É porque ele teve uma sequência aqui absurda de Empate, jogos né? fora de casa. Mas realmente em casa é um time muito difícil de ser batido, tá? Muito. Acho que ele não perdeu em casa nessa Série B, né? Tô enganado? Ou ele perdeu um joguinho, não sei. Acho que não. Enfim, como mandante, o CRB de fato aí é uma equipe muito forte, ó, ganhou do Volta Redonda também antes. Enfim, timezinho que, pelo menos no Rei Pelé, passa muita confiança, tá? Poucos gols, a né? Parada Também é que e tem poucos gols. E o Goiás é uma lógica meio parecida, só que o Goiás também tem ganhado fora, né? O Goiás só tem uma derrota que foi fora pro América Mineiro, né? Exatamente. Aí 3 vitórias seguidas, empatou fora com o Paysandu, que é o Lanterna, curioso, né? Foi curioso aqui. Venceu Curitiba e Avaí, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora, né? E empatou com o Paysandu pela Copa Verde, né? Foi na final. Perdeu o título pro Paysandu na Copa Verde, inclusive, tá? E aí a única derrota pro América Mineiro. Isso, Assim, fora de casa, 1 a 0. ele até vai bem, mas assim, perdeu do América Mineiro, empatou com o Paysandu, então, assim, tem jogo pro CRB, tá? Não é um time imbatível, não. E até contra o Atlético Goianiense foi um gol no final, né? O gol do Tadeu, de pênalti. Não, acho que foi no final do primeiro tempo. Salvo engano, não? Foi no final do jogo aquilo ali? Foi no finalzinho do primeiro tempo, pô. Ah, não, cadê? Acho que foi no final do primeiro tempo. Enfim. Não, foi. Tá. Enfim, ganhou, é o que importa. E jogos de poucos gols, era isso que eu ia trazer também, tá? A gente vê aí que quando tem muito é um 2-1, 3 gols ali no máximo. Pois é, eu acho que fora de casa, se esse jogo fosse na Serrinha, eu acho que dava pra gente confiar ali na vitória do Goiás e tal, mas tarefa dura também para o Goiás, tá? Acho que vai ser um bom jogo, carinha de empate. Bom, dito isso, momento Bet Nacional na tela, vamos colocar as odds, o favoritismo é do CRB, joga em casa. Eu acho que tá justo. Tem um bom favoritismo, tá? A disparidade também não tá grande, né? 2,49 para 3,16. É por aí, tá? O fator mandante realmente pode pesar a favor do CRB. Inclusive, eu acho que o CRB não perde, tá? A gente observou aí que realmente o Goiás fora de casa acaba destoando um pouco, né? Empatou com o Lanterna, perdeu para o América Mineiro, que com o América também nem tá no topo ali da tabela nem nada, né? Eu acho que o CRB não perde esse jogo, tá? Confiar na vitória, eu acho que é demais. Então, ao meu ver, velho, a opção mais segura é CRB ou empate
e menos de 3,5 gols. Aqui, pra mim, é muito bom, tá? Gosto bastante. Meu palpite seria um empate aqui, inclusive. 0x0, 1x1. Eu acho que 2x2 já é demais. É Ou muito... um 2x1 CRB. Pô, Série B né? é muito difícil ter um 2x2. Ou então um 2x1 CRB pode acabar pintando, no máximo. Então, eu acho que tá dentro aí da gama dos resultados que a gente espera. Muito bem. Então, de cada daí para CRB e Goiás, dupla hipótese do time alagoano e o menos de 3,5 gols no jogo. Bom, vamos falar agora de Atlético Paranaense e Remo, tá? O Atlético Paranaense que é a grande decepção, né? Tá mais perto da zona do que do G4. Sábado, 6h30, lá na Liga Arena, 12ª rodada. O Atlético vem de derrota e o Remo vem de vitória. Pois é, o Atlético Paranaense, acho que todo mundo caracterizava aí como o grande favorito dessa Série B, né? Ninguém esperava que o Atlético fosse ser rebaixado ano passado. Salvo engano, tem a maior folha salarial, inclusive, e tá na metade de baixo. E o Remo, por outro lado, é um time que veio da Série C agora, né? E tá muito bem. Vamos lá pro nosso Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí no momento das duas equipes. O Atlético vem de derrota dentro de casa, inclusive. O Remo vem de vitória, uma virada. Então, o Remo chega num momento bem melhor, né? E na tabela de classificação a gente observa isso aí se confirmando também. O time com 20 pontos pode dormir até na vice-liderança aí nessa rodada, né? Tem apenas 2 pontos do Novo Horizontino, que é o vice-líder. Enquanto isso, o CAP tá ali, ó, em 12º lugar com 14 pontos apenas, tá? Uma campanha bem abaixo do que se esperava o Atlético Paranaense. É isso, né? Precisa urgentemente voltar a vencer aí para tentar uma vaga nesse G4. Bom, confrontos recentes, né? O Atlético perdeu do quase Xará, né? Atlético Goianiense, 1x0. Jogando em casa, empatou fora com o Operário, 2x2, e venceu o Atlético por 1x0. Né? As vitórias em casa foi contra um time da Série C, na Copa do Brasil, o Brusque, e o Atlético, que é um time da zona de rebaixamento. Né? Aí fora, perdeu do Vila Nova, em casa só empatou com a Chapecoense, perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Tomou 4 jogando em casa. Então, e aí tem sofrido muitos gols, tá, velho? A gente observa aí nesse retrospecto dos últimos 7 jogos, só em 2 ele não levou, que foram esses 2 jogos que você citou. Em casa contra um time de Série C na Copa do Brasil e em casa contra um time do Z4. Nos outros jogos, tudo ele levou gol e, levou 2 de Vila Nova, levou 4 em casa do Botafogo de Ribeirão. Então, difícil confiar nesse Atlético Paranaense, tá? E o Remo? O Remo vem de vitória de virada contra o Operário, 2x1. Aí fora, perdeu do CRB. Em casa, empatou com Volta Redonda. Empatou fora com o Atlético Goianiense, deixou o seu gol, né? Fez 2x0 no Vila Nova e perdeu do Remo em Campeonato Paraense. Foi campeão, né? Foi Perdeu pro Paysandu, mas tinha ganho de 3x2. A gente vê que fora de casa ele deixa gol em boa parte dos seus jogos, né? Cara, o Remo ele deixa gol em quase todos os seus jogos, tá? Se a gente puxa aqui desde esse jogo contra o Coritiba, vamos puxar um retrospecto aí de 10 jogos, ele só não marcou contra o Paysandu, mas ele já tinha feito o resultado no jogo de ida marcando 3 e não marcou agora recentemente fora de casa contra o CRB. Marcou em 8 jogos. E várias vezes aí deixando 2 gols, tá? Deixou 2 contra o Operário, deixou 2 contra o Vila Nova, deixou 3 contra o Paysandu. Então é um ataquezinho que tem funcionado, né? Contratou, inclusive, para essa temporada o Pedro Rocha e o Felipe Viseu. Acho que o Viseu, se não me engano, é banco. Mas o Pedro Rocha tá jogando bola. Tem o Marcos Braz agora, né? Sim, também. Diretor de futebol. Bom, momento Bet Nacional na tela, vamos dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo é do Atlético. E até aqui alto, eu acho que a disparidade tá muito grande. Pois é, velho. Não dá para confiar. Não, eu acho que assim, não dá pra gente caracterizar, claro, o Remo como favorito, mesmo com esse retrospecto recente, com a tabela de classificação. De fato, o CAP tem que ser tratado favorito, né? Jogando em casa. Até em termos teóricos ali, a gente pode até dizer que eventualmente o CAP até tem um time melhor, não sei também, tá? Eu colocaria até meio que parametrizado. Mas difícil a gente confiar aí no Atlético Paranaense numa vitória seca, tá? E, consequentemente, pelo fato da odd estar tão baixa, acaba também tirando a possibilidade da gente confiar em qualquer coisa relacionada ao CAP para buscar odd de valor. Por exemplo, dupla hipótese do Atlético Paranaense em menos de 3,5 gols. A odd é só 1,44, é uma odd muito baixa. Dupla hipótese do Atlético e gol do Atlético. A odd é só 1,29. E, pô, é um time que não passa confiança, que as odds não estão de valor, não tem uma oddzinha interessante, não dá um custo-benefício. Eu prefiro focar no Remo, que é um time que vem conseguindo deixar seus gols, marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense levou gol em 5 dos últimos 7, e a gente tem um gol do Remo pagando em 68. Aqui eu vejo muito mais valor do que qualquer outra coisa que a gente trouxe aí a favor do Atlético Paranaense, velho. É quase a mesma odd da vitória do Atlético. Eu confio muito mais em um gol do Remo do que na vitória do Atlético. Pode até bater as duas coisas, né? Ser um 2x1, 3x1 pro Atlético. Enfim, eu acho que um golzinho do Remo tem um custo-benefício maravilhoso. Muito bem, então o gol do Remo fica sendo a nossa dica aí pro jogo contra o Atlético Paranaense. Bom, seguindo falando de Série B, né? O último jogo deste sábado, da segundona, Atlético e Operário, Matheus. Que é de onde? Da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Operário de Ponta Grossa. Você sempre frisa, né, quando tem esse jogo? Sim, que é sempre importante falar o nome dos times, né? Sim. Sábado, 8h30 da noite. Cidade também? Também, né? O Atlético é de onde? São João del Rei. Muito bem. Interior mineiro contra interior paranaense. Pois é, duelo de alves negros do interior. Do interior, exatamente. Lá no Joaquim, Portugal, né? O Atlético voltando aí a jogar em casa,
Teve uma reforminha lá, já conseguiram terminar e vai ter aí o fator casa nesse jogo contra o Operário. Pois é, dois times que vivem momentos aí horríveis, né? O Operário, acho que chegou até, tava no G4, se não me engano, né? Que vem nessa Começou questão bem, ruim, né? o Mas deu uma Operário, caída, velho. né? Pois é, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, porque a gente vai observar logo de cara que são dois times que já não vencem há 4 jogos, tá? O Atlético são 4 derrotas seguidas, meu irmão. Time que tá na zona de rebaixamento, parece que tá pra voltar aí pra Série C. Bom, o Operário é o 11º, o fantasma, né? Com 14 pontos marcados. E o Atlético é o vice-lanterna, velho. Só tem 6 pontinhos, só não tá pior que o Paysandu ali. Pelo menos o Atlético já ganhou alguém, né? O Paysandu ainda não venceu na Série B. Apenas, mas tem um pior saldo, né, dessa Série Pois B, é. a equipe do Atlético. Menos 11. Isso. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo time da casa, que também não vem fazendo gols, né? Perdeu do Amazonas por 1-0, perdeu em casa do Cuiabá 2-0, que acho que é um bom parâmetro, né? Perdeu do Atlético Paranaense 1-0, perdeu do Novo Horizontino 2-0, também em casa. E a única vitória foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0 fora. Na verdade, ele venceu 2 jogos, tá? É porque ele perdeu 9. Ele perde muito. Isso. Ele tem 2 vitórias. Os Em 6 casa, pontos foram 2 vitórias. isso. Exatamente. Ele ganhou em casa do Volta Redonda, que é um time dali da parte de baixo da tabela, e teve esse 3-0 contra o Botafogo de Ribeirão. Mas que... em casa ele tomou gol em todos os jogos. Cara, ele só não levou gol nessa Série B pro Botafogo de Ribeirão. Ele levou gol em 10 de 11, né? Não à toa ele tem ali o pior saldo da competição, né? E vem de 4 jogos seguidos, no qual foram derrotas sem marcar gol. Então, realmente, aí, o Operário vive um momento ruim, mas esse do Atlético ainda é pior, tá? O do Operário vai pintar aí agora na tela. É um time que vem de 4 jogos sem vencer. Teve um deles que, inclusive, estava aparecendo derrota, mas foi 1-1 com o Vasco, que foi pros pênaltis, né? Foi empate, então, dá pra gente dar uma relativizada. É um timezinho que, velho, pelo menos marca gol, tá? Fez gol fora de casa contra o Remo. Marcou 2 contra o Atlético Paranaense, saiu no empate ali dentro de casa. Aí não fez contra o Amazonas fora, beleza, mas fez gol contra o Vasco em São Januário, meteu 3 no Botafogo de Ribeirão Preto, meteu 3 contra o Cuiabá e fez ali também contra o América Mineiro 1-0. Fez gol contra o Vasco antes na ida. Então, velho, é um time que, pô, pelo menos ofensivamente, o time, beleza, vive um momento meio ruim, mas nos últimos 8 jogos ele marcou em 7. Ele só não fez fora contra o Amazonas. Ele vai pegar a pior defesa, né? E vai pegar a pior defesa aí da Série B. Bom, dito isso... Não sei se é a pior defesa, mas é o pior saldo, né? É uma das piores Eu defesas. acho que é a pior defesa, tá? Eu acho que é a pior defesa. Bom, dito isso, momento Bet Nacional, porque o favoritismo é de quem? O do Atlético. É do Atlético. Eu acho que é por aí mesmo. Fator casa ali, não dá nem pra tratar como favoritismo direito, né? 2,62, 2,89. É o fator casa ali, você bota ali um pouquinho a favor do A Atlético. dupla hipótese aí do Operário tá 1,46, né? Um handicapzinho aqui do Operário, 1,49. Isso. Poderia até pintar. Mas, velho, melhor que isso, ao meu ver, até caiu aqui um pouquinho a odd, tá? Quando a gente fez a análise, estava um pouquinho mais alta. Mas o golzinho do Operário eu acho que é mais seguro, velho. É mais safe. A gente viu que o Operário teve uns joguinhos bem movimentados aí, tá? O Operário teve um 3-2. Então, pô, vai que esse jogo o Atlético deu uma volta por cima, acaba vencendo. Mas eu acho que o gol do Operário vai pintar. Eu acho mais seguro o gol do Operário do que o dupla hipótese do Operário ainda. Até porque é um time que não tá passando essa confiança toda, né? São 4 jogos aí sem vencer. Então, cara, um golzinho eu acho que tá de bom tamanho. É um time que marcou gol em quase todos os jogos na Série B. O Atlético só não sofreu gol em 1. Então, tá ótimo. Muito bem, então gol do Operário, né? Pra quem estiver achando a odd baixa, pode fazer uma duplinha ali com outra alternativa que a gente trouxe, Isso. né? Eventualmente, fazer uma múltipla. É isso. Bom, gol do Operário aí, nossa dica, a gente finaliza a Série B deste sábado, né, com esses 3 jogos, mas tem a abertura do Mundial de Clubes, né? Vamos lá. Temos Al Ahly, time do Egito, contra o Inter Miami, hein? Vamos colocar na tela as informações. Só é o único jogo desse sábado, inclusive, né, que é o jogo de abertura. Sábado, 9 da noite, lá no Hard Rock Stadium. Que é em Miami, né? Que é em Miami. De passagem, né? Pois é, cara. Esse Mundial ele vai ser muito capcioso, né? A gente tem que... É complicado, né? A gente parametrizar, né? O Al Ahly, que é uma equipe egípcia, com o Inter Miami, a equipe ali da MLS. Enfim, vai ser um pouquinho, acho que, complicado da gente buscar resultado final, principalmente nesse Mundial. Vai ser muito difícil. Pelo menos nessa primeira rodada vai ser... Sim, é bom a gente... É porque eu acho que é muito também, os europeus, pelo menos, né? Que é o caso que foge aqui desse jogo, mas a gente saber o ímpeto dos europeus, né? Os caras estão cansados, né? Os caras estão cansados. Em tese, os caras estarão de férias, né? Exatamente. E, pô, meu irmão, o time que chegar na final do Super Mundial, parece que 2 semanas depois já começa a temporada europeia. O cara quase não vai ter tempo de descanso ali. Então, enfim, vamos lá. A gente vai precisar relativizar muito. Vamos pro nosso Game Arena pra gente dar uma ilustrada aí e entender melhor, né, aí como chegam as equipes, né? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Obviamente ainda não tiveram jogos, né? Mas só pra ver o grupo. Estão no grupo do Palmeiras, tá? As 2 equipes ali, Palmeiras e Porto. Inclusive, as 2 aqui são os 2 azarões, né? Palmeiras e Porto são as 2 equipes aí mais cotadas pra classificação. Então, por exemplo, o time que sair derrotado aqui, ele muito provavelmente vai ter eliminado já, né? Diga-se de passagem. Porque são 3 joguinhos só, né? E, cara,
difícil parametrizar. Por quê? De um lado a gente tem o Inter Miami, que talvez chame muito a atenção por causa do fator Lionel Messi, não só ele como seus amigos, né? É o time de Messi ali, porque além de Messi tem Suárez, Jordi Alba, Sérgio Busquets, né? Isso. Mas por outro lado a gente tem um Al-Ahly, Fábio, mano, que muita gente, eu acho que pode tirar aí como se não fosse, não é nada demais o Al-Ahly, porque joga no Egito. Meu irmão, o Al-Ahly é um dos maiores clubes do mundo, tá? Em termos de títulos, o Al-Ahly ele é soberano total na África. Então, assim, eu acho que não é time bobo nem nada não, tá? Eu acho que vai ser uma tarefa dura aí pro Inter Miami. É isso. Só pegar os últimos jogos, né? O Al-Ahly fez um amistoso com o Pachuca, 1-1, que eu acho que é um bom parâmetro, né? Sim. Times sim. ali da CONCACAF, níveis similares, e conseguiu fazer gol. Aí não tem nem muito o que a gente avaliar, né? São jogos da Liga Egípcia, né? Na Premier League Que ele foi egípcia, campeão, né? 6-0, 2-1, 1-0... 4-2, venceu tudo, né? Ele vence todos. E deixa gol, obviamente, né? Se vence, deixa gol. Mas quando empatou também na final, né? Contra o Mamelodi Sundowns, que também tá nesse Mundial, né? Sim, tá disputando também. Equipe sul-africana. Isso. Parece marca de protetor solar, né? Mamelodi Sundowns. Pois é. E por outro lado, nós temos o Inter Miami, Fábio Hermano, que assim, eu acho que esse é um ponto que a gente pode trazer, né? Como eu disse, o resultado final é um pouco complicado. E Mas tem muito gol, né, nos jogos. É muito gol em MLS. A MLS, ela destoa muito, né, velho? Os jogos são muito movimentados. Muito por causa das defesas, que são bem ruins, diga-se de passagem. A defesa do Inter Miami, por exemplo, ela é muito frágil, tá? E aí a gente vê os jogos, ó, 5-1, 4-2, 3-3, tomou um 3-0 do Orlando City, 3-3, 4-1, 4-1, 3-1, velho, são jogos absurdos. O mais de 2,5 bate Não, todos. o mais de 4,5. Bate em quase todos. Cara, o ambas marcam e o mais de 3,5, ele bate em quase todos os jogos dos jogos da MLS, tá? E eu acho que é uma tônica que a gente pode trazer realmente pro Inter Miami, que é um time que tem um poderio ofensivo interessante ali com Lionel Messi e Suárez, mas, velho, o sistema defensivo, frágil. É isso. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Inter Miami, né? O que me surpreende até um pouquinho, tá? Talvez fator Messi e fator casa, não deixa de ser, né? Por mais que seja visitante aqui, o Inter Miami vai estar jogando em casa. Mas, velho, eu acho que... Pô, eu tô confiando. Olha, eu vou até, inclusive, trazer essa opção aí pra a galerinha do bingo, que gosta dos seus binguinhos. Meu irmão, eu tô achando que o Al-Ahly vai ganhar esse jogo, tá? Meu palpite ousado aqui pra esse Super Mundial é já que o Al-Ahly vai partir ganhando esse jogo aqui. Eu gosto muito do gol do Al-Ahly, porém a partida ela já prevê muitos gols, né? E aí, de um lado, a gente tem Messi e Suárez, então a gente não vai passar batido também em confiar em um golzinho do Inter Miami. Por isso eu prefiro aqui o ambas marcam. Eu acho uma boa pedida. Apesar de gostar do handicap asiático mais 0,5 do Al-Ahly, que é a mesma coisa que o dupla hipótese, né? Para o Al-Ahly não perder esse jogo. Eu acho que pode acabar pesando, claro, aí o fator das estrelas do Inter Miami, mas eu não tô muito confiante nesse Inter Miami não, tá? E aí eu acho que o ambas marcam ele acaba sendo mais confiável, eu acho que é um parâmetro que a gente tem muito positivo dos dois lados, né? O Al-Ahly tem um ataque muito poderoso contra uma defesa muito frágil do Inter Miami, e o Inter Miami que é favorito, que tem estrelas ali no ataque, também deve deixar seu gol. Então, vamos de ambas marcam, acreditando ser a melhor pedida, não só deste confronto, mas também do sabadão. Por isso, selo Hotbet e vamos com o stake dobrado nessa aqui. Muito bem, então dica aí para Al-Ahly do Egito e Inter Miami, ambas marcam aí nessa abertura da Copa do Mundo de Clube. A abertura, né? Vai ter muito gol. A americana vai ser movimentado. É tudo roteirizado, esses jogos nos Estados Unidos. Aí vai ser gol aí. É um famoso... É um evento, né? É um evento. Pra Tudo, eles, né? não pode ser 0 a 0 pode ser uma 0 a 0. abertura nos Estados Unidos. Não pode ser, é De jeito impossível. nenhum. Então vai ter pelo menos um gol de cada lado aí. Fica assim na nossa principal Esse jogo vai ser dica. 4-2 para o Al-Ahly. Vai ser por aí mesmo. Eu acho que é por aí. Bom, dicas dadas. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Deixa o joinha, se inscreve no canal para você. Qual a melhor dica desse sabadão? Pode Comenta aí. Dizer. E quem Pode ser vai outra ganhar o dica Super Mundial? também. Qual é a expectativa de vocês para o Super Mundial? Fala Isso, aí, comenta aí. exatamente. Comentem aí. E lembrando, tá? Vamos cobrir todos os jogos do Super Mundial aqui no Bets do Dia. Então, já ativa o sininho, se inscreve, enfim. E lembre, jogue com responsabilidade, tá? A aposta Sempre. é para você se divertir. A aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto e até a Valeu. próxima.